que aonde o Espírito de Deus está, há liberdade. Será que você pode? Será que você pode? Feche seus olhos. Se você crê, declare isso, declare isso. Deixa isso fazer verdade dentro do teu coração. Saiba que no momento em que você proclama essa verdade, toda a tua vida está sendo liberta, toda a tua casa está sendo liberta, toda a tua vida agora está sendo liberta, pelo poder que há em Cristo Jesus. Declare, declare. Pai, nós dependemos de Ti. Olhe para o céu, olhamos para Ti, Jesus. E seja livre. Que ao olhar para Cristo você possa ser livre nessa noite. Você que está nos acompanhando pela internet, seja liberto agora, pelo poder do Espírito Santo. Ele te alcança agora onde você estiver, porque não há nada que o separe, não há nada que o separe. Creia nisso, igreja. Cante isso a Ele, creia que há liberdade neste lugar. Jesus, Jesus reina neste lugar. E é só Ele que pode nos curar. Com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Será que você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória. Ele nos liberta e então devolvemos tudo a Ele. Aleluia. Pode se assentar. Bom, assim mesmo como o pastor Daniel já disse aqui, eu mais uma vez estou aqui. E é um privilégio, porque para nós que estávamos perdidos, desligados do próprio Deus, uma vez conectados a Ele, estar aqui é um privilégio. Você consegue compreender isso? Numa oração, numa canção, num tocar de instrumento, até mesmo numa pregação do Evangelho, porque é muito importante também. Não podemos desmerecer isso aqui. É um privilégio. Então eu sou privilegiado. Isso não me faz e não nos faz melhores do que ninguém. Só nos torna privilegiados, porque fomos amados quando ninguém tinha nos amado. Quando ninguém nos olhava, Ele nos olhou. Você crê nisso? Amém? Então, eu tenho a certeza que o próprio Deus irá nos libertar nessa noite. O culto já é intitulado Culto de Libertação. E na terça-feira passada, nós trabalhamos a verdadeira libertação. E quem esteve aqui, talvez você não lembre. É normal, acontece, mas não deveria, tá? Acontece, mas não deveria. Nós trabalhamos um texto onde vai dizer que a libertação ela vem por meio de obediência e não uma obediência humana, porque nós de fato, humanamente dizendo, não queremos obedecer a Deus. Que fique claro isso para nós. Então essa obediência vem de uma ativação do Espírito Santo em nossas vidas. E então entendemos que necessitamos, não é opção, necessitamos obedecer, porque obedecendo conhecemos a verdade, e ao conhecer a verdade nos libertará. Glória a Deus por isso. Quantos estão felizes aqui? Olha, Deus tem falado muito comigo sobre alegria, felicidade, mas isso não é para hoje. Então, trabalhamos essa questão na terça-feira, que a obediência te faz conhecer a verdade,
e a verdade te liberta. E eu creio que nós saímos daqui naquela semana e vivemos uma quinta-feira poderosa também, uma sexta-feira aqui, um culto de Santa Ceia, de batismo, e nós somos preenchidos por Deus. E hoje eu queria dar continuação ao que nós começamos na terça-feira passada. O pastor Daniel sempre gosta de um tema, e que é bom também para um engajamento nas redes sociais. Isso é muito bom. E ao estudar a palavra de Deus, eu já tive o privilégio de pregar essa mensagem que eu estarei ministrando. Esse tema me veio na mente hoje: guerra ou terraço? Talvez você pense, não entendi nada. Mas eu ainda coloquei ali a verdadeira libertação parte 2, porque há uma conexão com o que nós trabalhamos na terça-feira passada. E quem estava aqui vai perceber isso. Por quê? Porque se nós temos a consciência clara de que a verdadeira libertação provém de obediência e conhecimento da verdade, e essa verdade nos liberta, tudo isso que o próprio Deus faz em nós deve produzir algo. Amém? Tudo isso, toda essa ativação, ela deve produzir algo. Então, de diversos pontos que eu poderia colocar aqui para nós como igreja, e eu queria que você já fosse abrindo sua Bíblia aí em 2 Samuel, capítulo 11. Vai abrindo ela e vai me ouvindo. Da mesma forma que Cristo tem o desejo de nos ativar espiritualmente dizendo, de nos conectar com Deus, isso tem um propósito. Isso tem um plano. Então você não está aqui por acaso. Eu não acredito no acaso, e que você também não acredite. Nós estamos aqui movidos por um propósito, por um plano de Deus, por uma voz de Deus, por um chamado de Deus verdadeiro. Creia nisso, meu irmão. Você é chamado, você é escolhido. Amém? Então, sendo chamado e escolhido, Ele te dá suprimento, Ele te dá proteção. E aonde Ele toca, aonde Ele supre, aonde Ele protege, o inferno não pode atacar. Vocês têm consciência disso? Eu quero que vocês creiam nisso. Então, eu poderia aqui citar vários pontos que nós, a partir de uma ativação do Espírito Santo, poderíamos produzir, mas eu selecionei 3 coisas simples e objetivas que acontece pós uma ativação do Espírito Santo em nós, que nos produz obediência, que conhecemos então a verdade, e essa verdade vai nos libertando no processo. Então, o primeiro ponto é que isso vem produzir em nós uma consciência do propósito. Declara comigo: consciência do propósito. Por que, Vini, consciência do propósito? Se eu te falasse que nós estamos em guerra, você acreditaria em mim? Nós estamos em guerra. O pastor Júnior parou? Nós estamos em guerra. Creia nisso. Mas o mais interessante de tudo, a nossa guerra aqui não é contra o nosso próximo. Ei, vai acordando. Deus está falando com você. A nossa guerra não é contra o nosso próximo. Estamos aqui também em favor do nosso próximo. A nossa guerra não é contra a nossa esposa ou contra a minha esposa. A minha guerra não é contra ela. Você, marido que está aqui, a sua guerra não é contra a tua esposa. Você, mulher que está aqui, e talvez o seu marido não está aqui, a tua guerra não é contra ele. Olha o que Deus está falando para nós nessa noite. Uma ativação dele nos traz uma consciência do propósito. Qual é o propósito? Estamos em guerra. Uma guerra que não é contra o ser humano, uma guerra que não é contra o nosso próximo. E eu já poderia aqui colocar diversos pontos, mas eu vou falar sobre um. Porque muitos casamentos estão sendo destruídos hoje em dia, porque um quanto o outro estão pensando que o seu adversário é o seu próximo. Seja em questões financeiras, seja em questões emocionais, porque eu acho que a minha esposa está contra mim, então se ela está contra mim, eu vou contra ela.
eu acho que o meu marido está contra mim, se eu acho que ele está contra mim, eu vou contra ela. Então, ou seja, a noção de propósito se perdeu, porque achamos que a guerra é contra o próximo, mas não é. Então, assim como está escrito em Efésios, que a nossa guerra não é, e eu vou colocar aqui nas minhas palavras só para facilitar, a nossa guerra não é contra o nosso próximo, não é contra a humanidade, mas sim contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. E sabe o que é o mais interessante desse texto? Que no mesmo capítulo, quando ele termina de falar isso, ele vai dizer assim: portanto, olha mais uma ativação, olha mais um imperativo, olha mais um chamado. Agora que vocês sabem que a guerra de vocês não é contra o próximo, portanto, sejam revestidos de toda a armadura de Deus. Meu irmão, se nós tivéssemos, e eu creio que hoje nós sairemos assim, se nós tivéssemos consciência do propósito, porque a consciência do propósito faz parte de uma verdadeira libertação. Quando somos verdadeiramente libertos, o próprio Deus nos dá consciência do propósito, que estamos em guerra, em uma guerra contra principados e potestades. Como iremos vencer na nossa humanidade? Nunca, porque nós não podemos fazer nada sem Cristo. Por isso que o próprio texto continua dizendo: portanto, Vini, pastor Daniel, pastor Júnior, vocês todos, a igreja, estejam todos revestidos de toda a armadura de Deus. Glória a Deus por isso. Então o primeiro ponto é a consciência do propósito. Então eu vou fazer isso pela última vez aqui hoje. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: meu irmão, você está em guerra. E não é contra mim, viu? Você que está aí na internet nos vendo agora, manda uma mensagem para quem você está achando que está em guerra. Fala: olha, cara, eu não estou em guerra contra você. E o próprio Deus está me dando consciência do propósito. O próprio Deus está me fornecendo isso. Isso é muito, muito produtivo para nós. Então esse é o primeiro ponto. Qual é o segundo? A verdadeira libertação, além de nos trazer essa consciência do propósito, além de nos fazer entender que obedecer a Deus não é pesado, mas é valoroso, porque eu vou conhecer a verdade e essa verdade vai me libertar. O segundo ponto é vigor e esperança. Primeiro ponto, consciência de propósito. Estamos em guerra, meu irmão. Estamos numa guerra, então sejamos revestidos de toda a armadura de Deus. E mais, vigor e esperança. Por que vigor e esperança, Vini? Deus tem falado muito comigo sobre isso. Nós vivemos hoje, nesse presente momento, uma era de avanço tecnológico. Nós vivemos isso. Hoje você quer comer alguma coisa, você não é rápido, você tem o preço, você tem o local, tudo ali nas suas mãos. É uma era de um avanço enorme e isso só tende a crescer ainda mais. Eu poderia dizer que também é um avanço no consumo. E poderia também dizer vários outros avanços aqui. Mas na era que nós estamos vivendo hoje, nunca se avançou tanto tecnologicamente, tanto em produtos que nos satisfaçam humanamente dizendo, mas também nunca se avançou profundamente tanta tristeza humana. Tanta tristeza humana. Estamos vivendo uma devastação de uma tristeza profunda na humanidade, aonde nós nos achegamos a coisas buscando verdadeiras alegrias em objetos, porque estamos vivendo numa profunda tristeza humana. E por que vigor e esperança? Porque na era em que eu e você estamos vivendo, meu irmão, se não tivermos a Cristo, nós não teremos vigor e esperança. Não é que Ele tem vigor e esperança, não é que Ele tem para nos dar vigor, não, Ele é vigor e esperança, Ele é alegria e esperança, Ele é.
Então quando Ele nos dá a consciência do propósito, já muda toda a configuração na nossa mente. Já muda agora que o processo de uma verdadeira libertação está sendo totalmente expandido, porque agora a minha luta não é contra o próximo, mas é contra potestades em regiões celestiais. E aí então eu vou me revestir de toda a armadura de Deus, eu vou ler a palavra, eu vou jejuar, eu vou orar, e aí então eu começo a ter vigor e esperança, e toda a tristeza vai se afastando, ao ponto de que quem chega próximo a mim é afetado pela minha alegria e pela minha esperança. Ao ponto de quem chega perto de você, meu irmão, sai com esperança na vida. Porque nós estamos vendo também uma devastação na saúde pública, nós estamos vendo um desgaste na segurança. Isso é verdade, eu sei que há um progresso, e eu sou esperançoso, eu creio que vai haver mudanças, eu creio nisso. Mas nós temos a tendência, porque a mídia também nos leva a olhar de uma forma. Se você for assistir um jornal hoje, você vai parar e vai olhar e fazer: ai meu Deus, só uma desgraça nesse mundo. Ao ponto de você perder a sua esperança, ao ponto de você liberar com a sua boca palavras que não estão em Cristo, mas uma palavra que está totalmente firmada na sociedade. Uma palavra onde não há esperança, uma palavra onde só gera tristeza, só gera dor, aonde nós não vemos nada. Mas quem tem a Cristo, e eu creio que vocês têm, começam a liberar palavra de vigor e esperança, porque isso faz parte de uma verdadeira libertação. E talvez você entrou aqui nessa noite de hoje totalmente triste, talvez você tenha dado risada, mandado mensagem, postado foto, talvez esse seja o seu contexto externo. E o seu interno? E o seu interno? Mas Cristo, Ele pode transformar o seu interno. Cristo, Ele pode te mudar, não externamente como a sociedade tem feito, mas Ele nos transforma de dentro para fora. E isso tem um valor incrível, porque Ele não só se preocupa conosco, à medida em que Ele nos transforma de dentro para fora, quando sai, respinga na humanidade, e eles são transformados também. Vigor e esperança faz parte da verdadeira libertação. Por que Deus tem falado muito comigo sobre alegria? Porque eu tenho visto muitos cristãos caminhando a sua vida da seguinte forma: eu tenho que ir para a igreja de novo, eu tenho que orar novamente, eu tenho que amar o meu próximo, eu tenho que respeitar aquele pastor, poxa, eu tenho que ser submisso à minha esposa, tem que amá-la. E a esposa, poxa, eu tenho que ser aquela que edifica, numa tristeza, sabe, num desânimo. Aonde que o evangelho de Cristo produz tristeza? Não produz. É por isso que Deus tem falado muito comigo sobre alegria, porque Ele não nos chamou para sermos filhos tristes, infelizes, murmuradores, reclamões. Ele nos chamou para vivermos uma caminhada que sim, é dolorosa, mas uma dor que nos traz alegria, uma dor que nos traz esperança, uma dor que nos faz sorrir até nos momentos de adversidade. Ai, Vinícius, é loucura, como que eu vou rir desempregado? Sim, meu irmão, o evangelho é loucura, o evangelho se vive por fé, o evangelho não vai ser vivido por razão. Porque na razão humana não dá para se crer. É por isso que é um dom de Deus a fé. Ei, vamos orar, pedir a Ele para que Ele despeje sobre nós mais fé, para vivermos uma vida cristã alegre, feliz. Quando perguntarem para nós: e aí, a sua igreja como que está? Lá é o melhor lugar aonde Deus me plantou. Como que está a sua vida cristã? Está mil maravilhas. Vini, você está falando o quê? Que eu tenho que mentir? Não, o que você libera nas tuas palavras significa que aquilo que o seu coração está cheio vai proceder na tua boca. Meu irmão, seja curado nessa noite pelo poder que há em Cristo Jesus. Consciência do propósito, vigor
e esperança. Meu Deus, eu nem entrei no texto ainda. Terceiro, pode meia-noite? Tô brincando. Terceiro, satisfação em Deus. E é aqui o ponto-chave. Porque consciente e inconscientemente nós temos buscado coisas, pessoas que nos satisfaçam no lugar do próprio Deus. Sabe o que é isso biblicamente? Posso falar? Sabe o que é isso biblicamente dizendo? Que isso é idolatria. Idolatria não é somente quando você pega lá e vai fazer uma estátua e começa a se prostrar diante dela. Não, tudo aquilo que você coloca acima do próprio Deus é idolatria. Então começa a pensar aí agora. Meu irmão, você quer ser liberto? Amém? Começa a pensar aí agora. O que eu tenho colocado acima do próprio Deus? O que eu tenho gerado satisfação acima do próprio Deus? Isso é idolatria. Mas que toda idolatria hoje caia por terra em nome de Jesus. Vocês podem dar um glória a Deus aí? Vamos saber que vocês estão comigo. Irmão, toda vez que eu subir aqui, espere de mim algo genuíno. Tem uma frase que o pastor Daniel usou aqui. Nós não queremos viver um evangelho prostituto. Isso me marcou. Porque não nascemos para isso. Nós nascemos para pregar o verdadeiro evangelho, baseado no amor. E talvez quando você me ouça, talvez você possa achar, que chato. Saiba que o próprio Deus quer curar toda a sua vida. Toda a sua vida. Toda a sua história. Se é o que? É se batizar que está faltando, vá agora, porque o Espírito Santo fala ao teu coração: eu amo a sua vida e eu quero você. Então, consciência do propósito, vigor e esperança, e plena satisfação em Deus. E aí eu vou entrar no texto aqui, senão eu vou até 1h da manhã. 2 Samuel capítulo 11 vai falar assim: e sucedeu, depois de um ano ter expirado, na época em que os reis saíam para a batalha, que Davi enviou Joabe e com ele os seus servos e todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Davi, porém, se manteve em Jerusalém. E sucedeu, ao cair da noite, que Davi se levantou da sua cama e caminhava sobre o terraço da casa do rei. Vai entendendo aí, meu irmão? E do terraço ele viu uma mulher se banhando, e essa mulher era muito bonita de se olhar. E então no verso 3 vai dizer: e Davi enviou a inquirir acerca da mulher, e foi-lhe dito: não é essa Batseba, a filha de Eliã, a mulher de Urias o heteu? E Davi enviou mensageiros e a tomou, e ela adentrou a ele, e ele se deitou com ela, porquanto ela estava purificada da sua impureza, e ela retornou à sua casa. E a mulher concebeu e mandou contar a Davi, e disse: estou com criança. E Davi enviou a Joabe, dizendo: envia-me Urias o heteu. E Joabe enviou Urias até Davi. E quando Urias havia chegado até ele, Davi exigiu dele saber sobre como estava Joabe, como estava o povo e como prosperava a guerra. Eu vou só até aqui. Talvez muitos de nós conhecemos essa história. Só que há aqui 3 pontos importantíssimos para aqueles, sendo nós, óbvio, que estamos vivendo uma verdadeira libertação. Perceba, por que eu comecei mostrando realmente o que Cristo produz em nós? Porque era isso que Deus queria para o começo. Ele queria nos dar essa consciência de que temos um propósito, de que devemos ter vigor e esperança, e que devemos ter plena satisfação em Deus. E aqui nesse texto existem 3 pontos importantíssimos que antecede a queda de Davi.
Mas perceba, aqueles que verdadeiramente estão sendo libertos, são libertos, melhor dizendo, não irão cair como Davi caiu. Vocês creem nisso? Vocês creem nisso? O texto começa dizendo: e sucedeu depois do ano de ter expirado, na época em que os reis saíam para a batalha. O que os reis faziam? Eles saíam para onde? Saíam para a batalha. Consciência do propósito. Consciência do propósito. Estamos em guerra. Quem foi chamado para estar em guerra não tem que ficar em casa. Quem foi chamado para a guerra não tem que estar em casa. Então, ou seja, rei Davi, no tempo em que os reis saíam para a guerra, fica na onde? Na guerra ou em casa? Em casa. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você é escolhido de Deus, sabendo que toda a armadura dele está em você, chamado para a guerra, e que não é contra o nosso próximo. Pare de ficar em casa. E aqui não entenda só como uma questão de vir até a igreja. Não é só isso. Consciência do propósito. Davi tinha que estar na onde? Na guerra. Davi estava em casa. Estava em casa, velho. De boa. E o texto é bem claro em dizer, ele inicia dessa forma. Qual é o primeiro passo que antecede a queda de Davi? Abandonar a guerra. Deixa eu te falar uma coisa, não abandone a guerra por nada. Você que está me ouvindo aqui nessa noite, não abandone a guerra por nada. Guerra é fácil? Não, mas eu acabei de dizer numa introdução de que o próprio Deus nos dá consciência do propósito, que é o que? Estamos em guerra, não devemos ficar em casa. Portanto, sejamos revestidos de toda a armadura de Deus e vamos embora. Vamos para a guerra. Não é para dar peteleco na cabeça do irmão, não é para ferir ele emocionalmente, não é para ferir ele financeiramente. Não, é com oração, jejum, leitura bíblica, porque a nossa guerra é celestial, é ainda maior do que nós pensamos. Então o primeiro passo que antecede a queda dele é abandonar a guerra. A posição dele foi instituída por Deus. Deus te chamou, meu irmão, você que está aqui. E biblicamente, para ficar mais claro para você, 1 Pedro 2,9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ou seja, como que nós vamos vencer na guerra? É ficando em casa? Não. Como que nós vamos vencer na guerra? Através do Evangelho de Cristo, que é a luz para este mundo. Então, meu irmão, não abandone a guerra, porque você hoje sairá daqui com a consciência do propósito. Você crê nisso? Não abandone a guerra. Ah, Vini, é fácil? Não, eu estou aqui. Estamos juntos no mesmo barco. Mas não abandone a guerra. Não abandone. O que é? É o seu casamento que ainda não está firmado. Não abandone a guerra. É a sua vida emocional que está toda destruída. Não abandone a guerra, porque Cristo, Ele pode sarar. Você não está encontrando vigor espiritual? Meu irmão, não abandone a guerra. Cristo injeta em você amor, esperança. Dois, para mim ir rápido aqui. Então, primeiro, não abandone a guerra. Não saia da posição. Não saia. Deus está falando contigo nessa noite, não saia. Segundo, preguiça espiritual. Preguiça, vai entendendo, irmão. Preguiça espiritual. Primeiro, consciência do propósito.
Estamos em guerra, não abandone a guerra, porque Davi abandonou e foi o primeiro passo para a queda dele. Segundo, preguiça espiritual. E qual foi o segundo ponto que a gente trabalhou aqui? Vigor e esperança. Por quê? Porque quem tem preguiça não levanta para trabalhar, atrapalha o próximo, é maldizente, é murmurador. Mas quem tem vigor e esperança, não. Quem tem vigor e esperança se levanta e fala: eu fui chamado para a guerra e é lá que eu tenho que estar. Então o segundo passo que antecedeu a queda de Davi foi a preguiça espiritual. Davi se levanta da cama, vai passear no terraço, meu irmão. E aí eu te pergunto, você está na guerra ou você está no terraço? Nós estamos na guerra ou nós estamos no terraço? Você está na preguiça espiritual? Mas hoje você vai sair daqui diferente, pelo poder que há em Cristo. Então, Davi está lá, levanta, vai para o terraço, vê uma mulher, chama. Em algumas traduções, e eu nunca tinha observado isso, em algumas traduções vai dizer que Davi estava deitado na sua cama. Um rei, que legal, tem folga, né? Tem que ter folga, trabalha muito. Meu irmão, fomos chamados para estar num grande propósito, numa grande obra. Não para estarmos deitados. Não para estarmos deitados. E tem muita gente com sono aqui, não tem? Hoje, agora, nesse exato momento. Seja acordado agora. Então, o segundo ponto é preguiça espiritual. Mas quem tem vigor e esperança, porque está participando de uma verdadeira libertação, não tem preguiça espiritual. O que é? Para ler a Bíblia eu vou ler. É para ouvir um louvor e ser edificado, eu vou fazer. É para ir à igreja, ir na célula, no EI, eu vou. Porque eu não tenho preguiça espiritual. Ainda que ela chegue, a gente sai agora em nome de Jesus. Porque o próprio Cristo não morreu à toa por nós. Você crê nisso? Não foi à toa para nos deixar deitados, confortáveis em uma cama. Então o terceiro ponto, Davi buscou satisfação fora de Deus. O que ele fez? Mandou chamar uma mulher que ele sabia quem era o seu marido, se deita com ela, a mulher engravida, e aí vocês sabem toda a história. Urias volta, fala com ele embebeda o cara, e o cara é fiel: eu não volto para minha casa, porque os meus amigos estão na batalha. Meu irmão, quem deveria ter essa fala? Urias ou Davi? No momento de passividade meu e seu, nós encontramos buracos na nossa alma, aonde a gente começa a colocar coisas que não é o próprio Deus, que não é o próprio Espírito Santo. Então Davi colocou o que não era para ter colocado. Davi botou os teus olhos na onde não era para ter botado, colocou a tua intenção na onde não era para ter colocado, colocou o teu desejo na onde não era para ter colocado. E o Espírito Santo está falando conosco nessa noite. O que é que eu e você temos colocado os nossos olhos que não é o próprio Deus? O que é que eu e você temos colocado o nosso desejo que não é o próprio Deus? O que? Você está no terraço ou na guerra? E aí você pode dizer: nesse exato momento eu estou no terraço, mas há um poder de Cristo aqui, há uma graça liberada que nos liberta, que nos cura, que nos leva para a guerra, que nos dá armadura, que nos dá poder, que nos dá vigor, que nos dá esperança, que nos dá amor. Você crê nisso? E eu falo isso com muito amor, meu irmão, de verdade. Muito amor. Então, numa passividade gera um buraco na nossa alma. Novos entretenimentos, novos hobbies, novas coisas a fazer, e não o próprio Deus, e não o próprio Espírito Santo. Mas sabe o que me deixa apaixonado pelo Evangelho? É saber que o próprio Cristo
disse dele mesmo: eu sou a única fonte inesgotável. Eu sou a única fonte inesgotável de prazer. Eu sou a única fonte inesgotável de amor, de vida. Enquanto muitos estão buscando amor em outras coisas, vida, alegria em outras coisas, Ele vem dizer suavemente para mim e para você nessa noite: eu, Cristo Jesus, sou a fonte inesgotável de prazer. Venham e se deleitem em mim. Se coloque de pé. Meu irmão, a esperança para nós, amém? A esperança para nós é como eu desejo e oro para que essa palavra crave no teu coração, para que possamos sair daqui com consciência do propósito, com vigor e esperança. Vai pensando em cada área da tua vida que está faltando consciência do propósito. Vai, pensa. Você tem lutado contra o outro, quando na verdade não é contra o outro, muitas vezes é até contra nós mesmos. Vigor e esperança, clame agora. Talvez você esteja vivendo uma vida triste, uma vida de aparência, em que internamente só você e Deus sabe o que vocês têm passado, o que a sua casa tem passado. Mas hoje nós seremos injetados pelo próprio Deus, seremos injetados amor, vigor, alegria. Creia nisso. A termos satisfação somente em Deus, a não nos satisfazermos em outras coisas a não ser nele. Volto a dizer, Cristo é a única fonte inesgotável. As outras coisas se esgotam, as outras coisas passam, acabam, mas Ele não. Ele não. Creia que Jesus pode te libertar nessa noite. Creia que Ele quer te tirar do terraço, e Ele quer te colocar numa guerra, num propósito maior, aonde Ele supre as tuas necessidades. Porque quando um rei chama, ele sabe que está agora debaixo da jurisdição dele. Quando ele te chama, ele supre toda a tua necessidade financeira, emocional, espiritual, e você é liberto, é curado, é sarado, e o inferno não tem poder. O Espírito Santo está aqui, meu irmão. Vamos, declare, é assim. Ele está te libertando. Consciência de propósito. Vem, Pai, vem com teu Espírito e recaia sobre nós, nos dando consciência do propósito, dando à tua igreja alegria e esperança, nos dando prazer somente no Senhor, porque nós não queremos estar na passividade, nós não queremos estar na preguiça espiritual, não queremos, nós queremos nos satisfazer no Senhor, nós queremos estar em Ti. Vamos, igreja! A esperança para nós, clame, a esperança para nós, e o próprio Cristo pode nos libertar hoje. Oh, glória!